Está começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou o Loriel Rocha, filósofo. A nossa reflexão de hoje vai ser em cima do México e da Colômbia. Dois países cujos acontecimentos políticos e históricos, dentro de um determinado recorte, podem muito bem servir como instrumento de inspiração para a história do Brasil. Todo país ele tem um passado, ele tem um presente e ele tem um futuro. O passado já passou, está posto. Isso não significa que a gente tenha aprendido com o passado ou que nós tenhamos valorizado o passado. Por outro lado, quando esta desmemória é construída dentro da sociedade, evidentemente que o futuro desta mesma sociedade torna-se comprometido. Eu quero aqui trazer uma frase muito interessante do início, na abertura da obra, de Noemas da Filosofia Portuguesa, do Miguel Duarte. O Botelho fala o seguinte: é exigível ao intelecto da maturidade humana que tenha consciência das suas raízes. É descabido julgar que podemos ignorar as origens sem perder os fins. E perder os fins é o mesmo que andar irremediavelmente perdido. Assim, hoje, os países do continente americano, que vieram a constituir-se como culturas autônomas, interrogam-se sobre as suas raízes europeias, e mais particularmente sobre as suas raízes ibéricas, ou mais particularmente ainda sobre as suas raízes portuguesas, tal como desde já há vários séculos aos portugueses do espaço lusitano tem sido exigido que recordem as suas origens em longínquas paragens do Lácio, do Peloponeso, da Fenícia ou da Arábia. Esta é a interconexão entre passado, presente e futuro que toda nação, a julgar-se séria, tem que fazer. O Brasil não faz esta interconexão entre o passado, o presente e o futuro. E é isso que eu quero aqui, de certa forma, começar a reflexão com vocês, partindo desse princípio. No nosso passado, o Brasil carrega, desde o século XIX, desde a falsa independência, que é um golpe de Estado, promovido pela maçonaria, o Brasil carrega dois problemas que se arrastam e que criaram um contorno de instituições. Instituições essas que tentam modelar a sociedade com uma certa perspectiva de identidade. Quais são esses dois pontos? Na verdade, há 3 pontos para o Brasil de hoje avançar em direção a um futuro. Ele precisa, no mínimo, de rever 3 aspectos do seu passado. Primeiro aspecto: desde 1822, nós somos dirigidos por uma elite apátrida, que não tem o menor compromisso com a alma da nação, com o espírito pátrio. Segundo, nós não temos, essa elite sempre foi incapaz de elaborar, de pensar o Brasil a longo prazo. Ela sequer pensa o Brasil a curto prazo. Então nós temos uma elite que dirige o país, cuja única intenção é apropriar-se do Estado para ficar cada vez mais rica. Não há projeto de nação para o Brasil, desde 1822. O Brasil caminha por si, basicamente. É um fenômeno. Um segundo ponto: desde o século XIX, as Forças Armadas brasileiras
outorgaram-se o papel constitucional de ser o poder moderador dentro do campo da política. Eles são a república dentro da república. Não sem razão, o historiador José Murilo de Carvalho fala que o exército brasileiro é o maior poder desestabilizador da história da república. E é mesmo. Em grande medida, aquilo que nós atribuímos exclusivamente à classe política, como a grande desordem brasileira, nós nos esquecemos que há todas as digitais dos militares por trás de toda a instabilidade política que o Brasil atravessa desde 1822. Eu já fiz programas demais sobre isso. Terceiro aspecto. A partir da redemocratização, antes da redemocratização, com o lançamento da 7ª Constituição Federal, em 1989, Nelson Jobim, do PMDB, inseriu cláusulas fraudulentas na Constituição, onde ele engessou o orçamento do Estado e contingenciou para pagar bancos privados. Ao mesmo tempo, essa cláusula levaria o Brasil a uma destruição econômica, político-financeira. Eu já fiz muito programa sobre isso. Guardem esses 3 aspectos do passado, que, pensando no Brasil numa perspectiva futura, nós vamos ter que nos deparar com eles em algum momento e tomar uma decisão em relação a isso. Bem, essa semana, no dia 1º de outubro de 2024, tomou posse no México a primeira mulher, Cláudia Sheinbaum, não é? Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. O México tornou-se um país muito interessante, assim como a Colômbia. O México é um país de esquerda, a Colômbia é um país de direita, historicamente de direita, embora o governo agora seja de esquerda. Bem, é sobre esses 2 países que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Antes dela, eu quero trazer um outro ponto. Historicamente, a história da humanidade ela é cravada de guerras, de conquistas, de ocupações de territórios, não é? As Américas como um todo, chamado Novo Mundo, que foi em grande medida povoado pelas coroas ibéricas, Portugal e Espanha, não é? Se nós subtrairmos os Estados Unidos, nós vamos verificar que a maior parte, quase todo o resto das Américas, desenvolveram um tipo de política, não é? E de diplomacia externa não invasiva. Portanto, é uma diplomacia pacifista. As Américas como um todo, diferentemente de todos os outros lugares do mundo, desde que ela foi redescoberta e que essas coroas ibéricas vieram para cá, esses países desenvolveram aquilo que diplomaticamente, a mim pelo menos, deverá ser o pano de fundo de toda a diplomacia do futuro. A política tratada como paz e não a política tratada como guerra. Então nós temos governos de quase 500 anos, ou mais de 500 anos, que não assaltam as outras localidades, não pilham os outros países, não promovem guerras sistemáticas para enriquecer a si mesmos. Isso tem sido e deveria ser um grande motivo de orgulho para todos nós, americanos. Mas não é, porque nós não reconhecemos uma virtude nisto que é uma virtude. Agora vamos ao ponto. Dos 3 elementos que eu disse da história brasileira, sobretudo o elemento militar, a Colômbia tem uma saída histórica, não é?
Uma vez que os militares interferem continuamente dentro do campo político brasileiro, desestabilizando o campo político, a Colômbia tem, desde o século XIX, uma saída para essa não interferência. Os militares na Colômbia, eles são proibidos de votar. Proibidos. Eles são considerados, porque são, força de Estado. Os militares sequer podem dar opinião acerca da política. E caso um militar queira entrar para a política, ele de fato desliga-se do corpo e não recebe nem salário. Ele é aposentado sem proventos. Enquanto o Brasil não tomar uma medida equivalente a esta, nós continuaremos tendo todos os grandes problemas políticos que nós enfrentamos, as guerras internas, as revoluções, as inimizades, a falta de planejamento. Por trás de tudo isso, nós temos uma elite militar, o chamado Partido Militar, em conluio com uma elite bancária, com uma elite midiática e com uma elite empresarial, que dá sucessivos golpes de Estado dentro do país. Tá claro? Então, a atuação militar, a presença dos militares na política brasileira, é algo que terá que ser visto em um tempo ou outro da história. Vamos aqui ao exemplo do México. O México e a Colômbia foram países que historicamente sofreram demais. Se vocês nunca leram, de fato nunca estudaram a história do México e da Colômbia, meu Deus do céu, aquilo é um sofrimento tremendo. E o México especificamente, como cultura pré-colombiana, era uma cultura muito mais rica do que qualquer cultura da Europa quando Colombo chega às Américas, não é? Então o México tem uma herança histórica, cultural, que é uma das coisas mais vigorosas do mundo e ainda está viva. Não é uma cultura morta, né? O México hoje é o 12º país mais rico do mundo. O México hoje é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Não é a China, é o México. E o México é o 6º destino turístico do mundo, né? O México sofreu muito, assim como a Colômbia sofreu com as Farc, né? E sofreu com o narcotráfico. No caso do México, o tráfico, de fato, tomou conta de tal modo da estrutura do Estado que tanto a direita quanto a esquerda não viam outra alternativa para resolver aquele problema a não ser aplicando medidas de força. Ou seja, você trata uma violência com mais violência. Então a história mexicana, ela é uma história que hoje eles conseguiram, em grande medida, não eliminou, mas eles conseguiram, em grande medida, extirpar a corrupção do México e abafar de uma forma bastante contundente o narcotráfico. Então, aqueles problemas estruturais do México, hoje, atualmente, estão com uma outra situação. Ora, o que eu quero dizer aqui? Veja, desde a Revolução Francesa, quando a esquerda assume, ela é uma esquerda que tem sempre um cariz revolucionário. Ela é uma esquerda que tem ideias prontas e ela coloca essas ideias para o povo goela abaixo, não é? Porque essas ideias são tecidas por intelectuais, através de teorias, e essas teorias são impostas ao povo para fazer a revolução. E a revolução na esquerda é sempre uma revolução pelas armas.
é sempre uma revolução violenta, pelo uso da violência. Pois muito bem. O sofrimento do povo mexicano foi tão intenso que o México conseguiu dar uma volta sobre si mesmo, porque a mentalidade mexicana mudou. Não foi um partido político que veio e estruturou uma coisa de cima para baixo. Então eu quero aqui trazer um exemplo de uma esquerda, esta sim, que não tem nenhuma relação com as esquerdas europeias e não tem nenhuma relação com o comunismo e com os socialismos e nem tampouco com a China de hoje. E tem menos ainda relação com a esquerda latino-americana e, sobretudo, a brasileira. O México é um exemplo em muitos sentidos. O grupo político, o presidente que saiu do México, o López Obrador, há muito tempo atrás ele criou um partido chamado Morena, né? E a Cláudia Sheinbaum, que é a primeira mulher a assumir a presidência do México, ela é, digamos, discípula do Obrador, e o Obrador está há 50 anos. Ele é um teórico, ele é um intelectual, professor de história, de ciências sociais. A Cláudia é pós-doutora em meio ambiente e outras coisas. O Sheinbaum é um cara de esquerda que acredita como Gandhi acreditava, como Krishnamurti acreditava, que não existe revolução pela arma e que a única revolução possível que se pode fazer é o empoderamento da consciência. É a criação de uma aristocracia do coração. É uma revolução que você não faz pela arma. É uma revolução que você não faz pela violência. É uma revolução que você faz pela amizade. É uma revolução que você faz pelo amor. É uma revolução que você faz não abrindo mão em nenhum momento da paz. A paz aqui como um estado de equanimidade interior e não somente como ausência de guerra. Porque a paz é exatamente isto. É um estado de equanimidade interior que nós podemos atingir. E a política, se bem exercida, ela pode ser o campo aonde a gente dissemina a paz do mundo, a cultura de paz. O México tem sido um grande exemplo, não só para as Américas, mas para o mundo, como a Islândia, aonde uma civilização que começa a tomar consciência de si, entende que tem que existir dentro da política exemplo, ética, moral, combate à corrupção, né? Combate ao narcotráfico. O López Obrador refez o sistema judiciário do México. Não é? Nesta reforma, por exemplo, o povo passará a votar para juízes, inclusive o juiz do Supremo. Esses juízes não são vitalícios e não têm pensão vitalícia. Eles só ficam 12 anos no cargo e depois disso eles saem. No México não tem reeleição. O López Obrador e a Cláudia Sheinbaum e toda a equipe deles, que estão há 50 anos trabalhando dentro do campo político, sem fazer a revolução, como quer o PT aqui e as esquerdas dentro do Brasil, uma revolução em que você impõe algo de cima para baixo. Uma revolução que é feita por intelectuais orgânicos. Uma revolução que é feita sobre medida para atender à intelectualidade e a interesses específicos, sem olhar de fato para o passado, sem olhar para o presente, sem olhar para o futuro. A esquerda brasileira rejeita peremptoriamente o passado ibérico. O México louva o passado ibérico. O México louva os índios, os povos, a grande cultura mexicana que existia antes de Colombo. E ele louva a cultura mexicana que se criou com
a cultura ibérica. Essa cultura foi violenta, evidentemente, mas o México agradece esses dois berços. É o que o Botelho coloca aqui, não é? É por isso que eu li para vocês essa pequena frase. Nós não temos como avançar em direção ao futuro se nós não reconhecermos o nosso passado. Se nós não reconhecermos a nossa genética, o nosso DNA. E aonde está o nosso DNA? Sim, ele está nas Américas. E ele está naquilo que virou o Brasil. E ele está em Portugal. Não é? Está na África. Então, esse olhar sobre os povos que nos deram base, que nos deram sustentação, é mais do que natural. É urgente que seja feito esse reconhecimento. Então, o México, além de tudo, adotou uma política extremamente exitosa. Eles entenderam, contrariando também as esquerdas internacionais, que o problema do mundo não é só o capital ou o capitalismo. O problema é quando você atrela o Estado com a economia, que é a proposta do neoliberalismo, né? O problema é quando você quer universalizar a pobreza. O México de hoje é a antítese de uma ideia de esquerda. Eu diria, inclusive, que é um outro tipo de mentalidade de esquerda, extremamente sofisticada, espiritualizada. Aqui sim nós temos um modelo exitoso, que faz responsabilidade social, que tem responsabilidade governamental. Então, quando que tem responsabilidade das suas próprias lideranças, as lideranças têm que ser exemplo, e as lideranças têm que dar exemplo. Não existem grandes caciques dentro do México, na política da esquerda. Aqui, o Lula nunca deixou criar nenhuma liderança. Não é? Então, o México, você não pode se candidatar de novo. Então, assume uma outra liderança. E assim o país vai tendo uma mobilidade, uma movimentação e um diálogo entre todos os setores. O México não coloca o empresariado contra o campesinato. O México não quer distribuir a pobreza, nem universalizá-la. Ele quer que todo mundo cresça ao mesmo tempo, dentro das suas respectivas capacidades e possibilidades. Tá claro? O Lopes Labrador fez, portanto, aquilo que o Dr. Adriano Benagnon, durante décadas, bem como Enéas, falou, até a sua morte, que era um dos grandes problemas do Brasil, que é o terceiro aspecto, a inserção da cláusula fraudulenta na Constituição Federal pelo Nelson Jobim, que iria levar o Brasil a um colapso financeiro e institucional. Porque metade do orçamento, eu já fiz programa sobre isso, é retirado do povo para pagar juros da dívida pública. Aí nós temos a doutora Maria Lúcia Fatorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida, que está provando exatamente o inverso, pois o Lopes Labrador fez esse caminho. Quando ele separou o Estado da economia, aquele dinheiro que só ia para uma elite sobrou para o povo, sobrou para o Estado, sobrou para reindustrializar o país. Então, meus caros, eu esqueci, existe uma outra coisa na Colômbia, um modelo que nós precisaríamos de adotar também. Na Colômbia é proibido invadir terra. Pobre não invade terra e rico também não. No Brasil nós precisamos desta lei. Nem o MST pode invadir terra, nem os ricos empresários do agronegócio, que são infinitas vezes pior no esquema de invasão de terra do que o MST. A Colômbia dá uma segurança jurídica e patrimonial absurda. Qualquer
casa na Colômbia, terra na Colômbia, vale muito mais dinheiro do que propriedades nossas no Brasil, em razão dessa segurança jurídica. Você tem um terreno lá, o terreno pode ficar lá 200 anos, ninguém invade, mesmo. E se houver alguém que faça uma gracinha, o cara vai preso, e a multa para ele sair é impagável. Não existe a possibilidade de invasão de terra na Colômbia. Então, meus caros, há modelos no mundo, não é? Agora, esses modelos estão olhando para o passado deles, estão tentando entender o que são eles enquanto cultura, enquanto povo, e estão buscando, dentro dos discursos do campo político ao qual eles pertencem, avaliar criticamente os erros do passado e não repetir aqueles erros. E não continuar perpetuando fórmulas. Aqui no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda continuam seguindo o caminho neoliberal, que já provou no mundo inteiro que não dá certo. E agora, por exemplo, essa eleição agora de São Paulo, eles estão lançando o coach goiano como o novo neoliberal da falsa direita brasileira. É o novo mito que a elite da Fiesp está lançando, goela abaixo dentro do Brasil. Vai ser mais um fiasco. Correto? Então, a história, ela existe para que a gente aprenda com ela. E aqui, para finalizar, nós temos um grande filósofo luso-brasileiro, Agostinho da Silva, que deixou para nós uma teoria sociopolítica, que é a teoria do Espírito Santo. Como construir um novo modelo de sociedade, unida pelos laços do Espírito Santo. Então, meus caros, as Américas, desde a sua fundação, repito, elas têm dado um exemplo para os outros povos do mundo. Nós fomos nos desenvolvendo enquanto povos, enquanto países, a duras penas. As Américas como um todo não é rica. E esta falta de dinheiro, por outro lado, não transformou os países americanos em estruturas cobiçosas, egoístas. A diplomacia de todos esses países não invade outros países para tomar terra, para roubar território, para roubar petróleo, para enriquecer. Só os americanos fazem isso aqui. O resto são nações que lutam com muita dificuldade. E tenham vocês a certeza, a nossa diplomacia, a de todos nós, é a diplomacia da nova era. É a diplomacia do futuro. É a diplomacia do século XXI, do século XXII, do século XXIII. É a diplomacia do amor, é a diplomacia do congraçamento, é a diplomacia da amizade, é a diplomacia do acolhimento, é a diplomacia da divisão, o que eu tenho e o que eu posso contribuir com o meu vizinho, com o meu semelhante. Essa é a política do futuro. Só esta política tem condições de existir. Não é o que nós estamos vendo com Israel fazendo com a Palestina, a despeito de qualquer argumento que exista, e não existe nenhum argumento para aquilo que está sendo feito. E aquilo que está sendo feito foi a história da humanidade. Mas entenda, essa história de guerra, quando as Américas são povoadas pelos reinos ibéricos, nós não vemos mais esse tipo de comportamento diplomático. Teve problemas? Claro que teve. Nós tivemos a escravidão, nós tivemos uma série de coisas. Mas, a grosso modo, e usando um termo hindu, as Américas como um todo não têm esse karma pesado do resto do mundo, em que você, para crescer, para ser grande,
você se torna grande, rico e poderoso em cima do cadáver do próximo. Então, no dia que o Brasil parar de discutir esta tolice de direita e de esquerda e olhar concretamente para as propostas, venham elas da esquerda, venham elas da direita. A proposta dos militares é uma proposta de direita na Colômbia, extremamente exitosa. A proposta de um país que está corrigindo as suas deficiências, está ampliando. Hoje, o México tem 35 milhões de famílias, se não me engano. 33 milhões de famílias têm assistência do governo, têm suporte do governo. Estão escolarizadas do nível básico até chegar à universidade. E os 3 milhões que restam têm apoio de outros dos lados. O México virou uma outra coisa. E o López Labrador e a Cláudia Sheinbaum afirmam categoricamente que o México transformou-se porque não foi um mero ato político, não foi uma imposição. O México mudou a sua consciência. Nós, no Brasil, enquanto isso, continuamos sendo dirigidos por políticos corruptos, canalhas e safados, que ao invés de conclamar o povo brasileiro para pensar no amanhã, para pensar no passado, para pensar no presente, de uma forma evoluída, de uma forma espiritualizada, eles têm nos jogado cada dia mais uns contra os outros. Nós não vamos ter futuro nenhum com esse tipo de dissenso, de autofagia interna. Vamos começar uma mudança interna. Vamos parar de brigar. O pensamento, a teoria, quando ela é boa, não interessa de onde ela vem. Se ela vai produzir o bem, o bom e o belo, nós devemos acolhê-la. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.